Olá! Uma vez mais aqui estamos com o programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinho, o nosso abraço e a nossa gratidão pelo seu prestígio ao nosso programa e a toda a programação da TV Mundo Maior. Conforme temos dito em nossos programas anteriores, nós estamos comentando sobre a tarefa mediúnica de Chico Xavier, dando destaque às suas primeiras produções mediúnicas, a partir da publicação de Parnaso de Além-Túmulo em 1932. Agora, no próximo mês de junho, no dia 30 de junho, nós estaremos aí nos recordando do desenlace dos 20 anos de desencarnação de Chico Xavier. Há 2 décadas, ele regressou ao mundo espiritual, onde temos certeza continua trabalhando, continua em atividade incessante. De 1932 até 1959, portanto, durante 27 anos, Chico esteve em Pedro Leopoldo produzindo obras de importância extraordinária para o Espiritismo, desdobrando o Pentateuco kardeciano. Em 1959, no início de 1959, ele veio para Uberaba, chegando à cidade de Uberaba no dia 5 de janeiro de 1959. Os 2 últimos livros produzidos por Chico Xavier, enquanto ainda em Pedro Leopoldo, os 2 últimos livros foram Evolução em 2 Mundos e Mecanismos da Mediunidade. Esses 2 livros de autoria de André Luiz, muito importantes, obras extraordinárias, Evolução em 2 Mundos e Mecanismos da Mediunidade, ambos os livros publicados pela Federação Espírita Brasileira. Nestes 2 últimos livros, Chico contou com a parceria mediúnica de Valdo Vieira, do médium Valdo Vieira, que residia em Uberaba. Valdo Vieira era da cidade de Monte Carmelo, uma cidade próxima a Uberaba, mas que tinha vindo para Uberaba com a finalidade de estudar. Formou-se em odontologia, formou-se também em medicina e frequentava, era muito atuante, muito ativo no movimento espírita local. Quando estudante, o Valdo Vieira, inclusive, chegou a residir com o Dr. Inácio Ferreira durante um certo período, porque a sua família havia ficado, sua mãe, seus irmãos, haviam ficado lá em Monte Carmelo. Ele tinha vindo para Uberaba a fim de estudar. Então, os 2 últimos livros
da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, produzidos em Pedro Leopoldo, foram livros em parceria. Evolução em Dois Mundos, repetimos, e Mecanismos da Mediunidade. Cada médium era responsável por um capítulo, e eles foram concebidos da seguinte maneira: Chico ainda em Pedro Leopoldo e Valdo Vieira em Uberaba. André Luiz escrevia por um deles um capítulo e por outro capítulo. E assim os dois livros foram formados, foram organizados e publicados pela Federação Espírita Brasileira. Durante a sua vida mediúnica em Pedro Leopoldo, Chico produziu 61 obras, 61 livros. Já tivemos oportunidade aqui de mostrar muitos deles, livros de André Luiz, livros de Emanuel, livros dos poetas, dos trovadores, a literatura infanto-juvenil. Durante 27 anos, que ele ficou em Pedro Leopoldo, desde 1932, que saiu o Parnaso Além Túmulo, até 1959, 27 anos, 61 livros foram produzidos e foram editados. Quando ele já estava em Uberaba, Chico veio para Uberaba em 1959, em seguida também publicado pela Federação Espírita Brasileira, aí ele já estava residindo na cidade de Uberaba, foi o livro Evangelho em Casa, de Meimei, um livro destinado ao culto do Evangelho no lar. Evangelho em Casa, de Meimei, com leituras acessíveis ao entendimento dos jovens e dos adultos. Em seguida, ainda em 1960, o ano de 1960, do ponto de vista mediúnico, também foi muito produtivo para Chico Xavier. Ele publicou o livro Religião dos Espíritos, de Emanuel. E nós gostaríamos de nos demorar um pouco comentando a respeito do livro Religião dos Espíritos. O livro Religião dos Espíritos, que a FEB editou em 1960, um livro de autoria de Emanuel, ele foi recebido nas sessões públicas da Comunhão Espírita Cristã. E esse livro, Religião dos Espíritos, ele é todo alicerçado em O Livro dos Espíritos. E Emanuel escreveu a obra Religião dos Espíritos, saudando, não é, vamos dizer assim, ou assinalando o centenário de O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos foi publicado em 1857 e o livro Religião dos Espíritos ele foi recebido durante o ano de 1859 e editado pela FEB em 1960. Interessante que, à medida que cada livro da codificação ia completando o seu centenário, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese. À medida que esses livros iam completando o seu centenário, Emanuel e outros espíritos, escrevendo através de Chico Xavier, davam destaque à obra do Pentateuco, às obras do Pentateuco kardeciano. Por exemplo, Religião dos Espíritos, conforme dissemos, é um livro que comemora o centenário de O Livro
dos Espíritos. O livro Seara dos Médiuns, de Emmanuel, que foi editado em 1961, ele comemora o centenário de o livro dos Médiuns. O livro Justiça Divina, de Emmanuel também, que foi publicado em 1962, ele comemora ou dá destaque ao livro O Céu e o Inferno. E daí por diante, por exemplo, para saudar o centenário de O Evangelho segundo o Espiritismo, Emmanuel escreveu a obra, o livro da Esperança. Então vejamos que a obra de Chico Xavier, o planejamento, esse planejamento espiritual, a respeito do qual nós já nos referimos, houve um planejamento no mundo espiritual superior para que Chico Xavier viesse à Terra dar continuidade ao trabalho que Allan Kardec havia iniciado na França em meados do século XIX, a partir de 1857, com a publicação de O Livro dos Espíritos. Toda a obra mediúnica de Chico Xavier é alicerçada no Pentateuco kardeciano, ou nessas 5 obras básicas. O trabalho de Chico Xavier, dos espíritos através de Chico Xavier, voltou-se para isso. Coube a Emmanuel a coordenação desse trabalho mediúnico de Chico Xavier. Emmanuel apareceu na vida de Chico Xavier em 1931, antes que o Parnaso de Além-Túmulo fosse lançado, em 1932. Em 1931, Emmanuel aparece na vida mediúnica de Chico Xavier e começa a coordenar esse trabalho extraordinário que durou 75 anos, não é? Desde 1927, quando Chico Xavier psicografou a sua primeira mensagem, no dia 8 de julho de 1927, até quando ele desencarnou no ano de 2002. Foram 75 anos de dedicação à causa do Evangelho Redivivo no Espiritismo. Livros de importância fundamental foram psicografados, foram editados durante todas essas décadas. Mas a Emmanuel como um trabalho muito importante, o trabalho de realizar ou de efetuar um resgate histórico do cristianismo. O que Emmanuel fez através dos 5 romances de sua autoria, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, né? 2000 anos, 50 anos depois Paulo e Estevão, Renúncia e Ave Cristo, pela ordem. 5 romances. Emmanuel realizou um resgate histórico e doutrinário do cristianismo, porque Emmanuel ele estudou os evangelhos, 4 evangelhos principalmente, mas estudou também as epístolas, principalmente as epístolas de Paulo. Os 4 evangelhos, o de Mateus, o de Marcos, o de Lucas e o de João, foram comentados por Emmanuel, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Em 4 obras principais, esses estudos foram realizados. O livro Pão Nosso, Caminho, Verdade
e vida, fonte viva e vinha de luz. E mais tarde, Emmanuel também escreveu, aí numa edição da Comunhão Espírita Cristã em Uberaba, o livro Palavras de Vida Eterna. Então coube a Emmanuel realizar através de Chico Xavier esse resgate histórico do cristianismo. Por que resgate histórico do cristianismo? Porque Emmanuel, nos 5 romances citados por nós, há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo e Estevão, Renúncia, Ave Cristo, ele se refere ao cristianismo nascente, ao cristianismo em seus primeiros séculos. Por exemplo, no livro Há 2000 anos, Emmanuel, na condição de senador, Públio Lentulus, ele conta o seu encontro com Jesus e como é que o cristianismo havia começado a se propagar, inclusive nos meios, vamos dizer, sociais de destaque da época, entre os romanos ilustres, não é? Porque o cristianismo, a pouco e pouco, ele foi se infiltrando, ele foi sendo divulgado, ele foi se espalhando e muitos se converteram ao cristianismo. Não apenas os chamados pobres de espírito, os pecadores, não é? Não apenas os judeus, mas os romanos, também os romanos, não é? Com a conversão, como por exemplo aconteceu com a conversão de Paulo de Tarso, não é? Ali no livro Paulo e Estevão, Paulo fala a respeito da fundação da Casa do Caminho, dos primeiros movimentos, do trabalho dos apóstolos, depois da crucificação de Jesus, como é que os apóstolos começaram a trabalhar pelo Evangelho, pela Boa Nova, o trabalho que era realizado, extraordinário, na Casa do Caminho, em Jerusalém, e a divulgação que era feita, as viagens apostólicas, enfim, esse trabalho todo, até chegar à conversão de Paulo, que era um doutor da lei, doutor Saulo de Tarso, não é? Converteu-se às portas de Damasco. Então, esse trabalho de Emmanuel, através de Chico Xavier, foi fazer isto, realizar um resgate histórico e doutrinário, porque a verdade é que o cristianismo, não é? Assim considerado o cristianismo, porque Jesus não fundou religião nenhuma, não é? Jesus não fundou o catolicismo, ele também não fundou, vamos dizer, uma corrente religiosa denominada cristianismo, não é? Esta denominação, ela foi dada pelos próprios cristãos, pelos seguidores de Jesus Cristo, que antigamente eram chamados homens do caminho, né? Eles eram chamados homens do caminho. Somente mais tarde, por sugestão até de Lucas, do evangelista Lucas, é que eles passaram a ser chamados de cristãos. Essas explicações todas estão lá no livro Paulo e Estevão, que todos nós devemos procurar ler com atenção, porque não se trata de um romance sobre a vida de Paulo de Tarso. É uma obra histórica, doutrinária, inclusive consoante as pesquisas todas que vêm sendo realizadas ao longo dos séculos, né? Nunca se encontrou numa obra mediúnica de Chico Xavier, por exemplo, nunca se encontrou em Há 2000 anos, quando ele fala lá sobre a erupção do vulcão, a destruição de Pompeia, sobre como era Roma,
aquelas descrições todas das cidades, como vivia o povo daquela época, como era o Senado, isto tudo, não é? Nunca se encontrou nessas pesquisas históricas nenhuma informação prestada por Emanuel que estivesse em desacordo com a história. Muito pelo contrário. Escavações geológicas, pesquisas e investigações que têm sido feitas até hoje, não é? Sobre a humanidade, sobre os homens de há 2000 anos atrás, etc., etc., comprovam tudo o que Emanuel fala nas obras. Em suas obras, tudo está ali de forma detalhada. Bom, a Emanuel coube realizar esse resgate histórico e doutrinário do cristianismo. E a André Luiz, que é o nosso doutor Carlos Chagas, não é? André Luiz é um pseudônimo. A André Luiz coube desenvolver, vamos dizer assim, através de suas obras, coube dar um desenvolvimento no campo da revelação em torno da vida além da morte, não é? Porque André Luiz, escrevendo Nosso Lar, ele começou a trazer revelações muito importantes sobre a vida no mundo espiritual. Revelações inéditas, informações inéditas, não é? Que os espíritos não puderam transmitir todas elas a Kardec, lá em meados do século XIX, né? E nem houve muito tempo hábil para isso, porque Allan Kardec só teve 15 anos para trabalhar. Ele trabalhou desde 1854 a 1869, quando ele desencarnou, não é? No dia 31 de março. Em 1854, ele começou a frequentar as sessões das mesas girantes, e o seu trabalho foi até 1869. Então, durante 15 anos, Allan Kardec organizou e estruturou a doutrina. Ele codificou a doutrina, né? Os princípios básicos foram revelados. Os espíritos superiores revelaram os princípios básicos nas obras da codificação. Agora, esses princípios careciam, como ainda carecem, porque o Espiritismo é uma doutrina progressista, é uma doutrina dinâmica. Allan Kardec, ele não pretendeu dar a última palavra. Com Allan Kardec, o Espiritismo, que é a revivescência do Evangelho, o Espiritismo deu a primeira palavra, mas sendo uma doutrina dinâmica, o Espiritismo é uma doutrina de revelação gradativa, não é? Allan Kardec desencarnou em 1869, em 1910 nasce Chico Xavier em Pedro Leopoldo, 40 anos depois. Chico Xavier, para nós, foi a reencarnação de Allan Kardec, e nós podemos dizer que a obra mediúnica de Chico Xavier é, sem dúvida alguma, o desdobramento natural da codificação. Bem, no nosso próximo programa nós vamos falar um pouco sobre alguns livros importantes de André Luiz e um livro muito importante de Irmão Jacó, intitulado Voltei. Muita paz e até lá.